Antes de começar, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. E me conta nos comentários, de onde você está nos escutando agora? Hoje, você vai conhecer a história de um homem que perdeu o amor da sua vida e ficou preso entre a saudade e a morte. Um retrato na parede, uma blusa vermelha e um pedido desesperado ao céu mudariam para sempre o seu destino. Dizem que algumas dores não gritam, elas sussurram. E é nesse silêncio que elas matam a gente aos poucos. Era fim de tarde, o sol se punha tingindo de dourado as paredes simples daquele quarto. Eu estava sentado na beira da cama, sozinho, quando meus olhos caíram sobre ele. O maldito retrato na parede. Lá estava ela, com aquele sorriso que sempre me desmontava. Era uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo, mas que ainda guardava a força do instante em que foi tirada. Cada detalhe, o cabelo solto ao vento, o vestido claro, a alegria que parecia eterna. Mas nada é eterno, não é? Pelo menos, não para mim. Enquanto eu olhava para aquele rosto, senti um nó subir pela garganta. As lágrimas teimosas começaram a escorrer sem pedir licença. E não era choro de um momento, não. Era aquele pranto acumulado, guardado nos cantos mais escuros da alma. Pranto de quem já tentou seguir, mas sempre encontra um pedaço dela em cada canto da casa. Eu sabia que, se ficasse ali por mais tempo, iria me afogar naquela lembrança. Mas era impossível desviar os olhos. O retrato parecia-me a chamar, como se ela, de dentro da moldura, me olhasse e perguntasse: "Você ainda pensa em mim?" Ah, se ela soubesse. O relógio marcava cada segundo com um tic-tac irritante. O cheiro dela já não estava no ar. Mas naquela foto, eu ainda podia quase sentir o perfume suave que costumava ficar na minha camisa depois de um abraço. A saudade não me visitava. Ela morava ali, de aluguel pago adiantado no meu peito. Eu fechei os olhos e respirei fundo. E por um instante, me vi de novo no dia em que essa foto foi tirada. Era uma festa simples, no quintal da nossa casa. Ela ria de alguma piada boba que eu tinha contado. Eu estava feliz. Tão feliz que se alguém me dissesse que um dia estaria sozinho naquele mesmo quarto, encarando aquele mesmo sorriso com os olhos marejados, eu teria rido da cara da pessoa. Mas o tempo é cruel. Ele não só leva as pessoas, como também leva pedaços da gente. E naquele momento, olhando para o retrato, eu sabia que não era mais o mesmo homem. Uma parte minha tinha ficado com ela. E talvez fosse por isso que, mesmo respirando, eu não me sentia vivo. Olhei pela janela. O mundo lá fora seguia seu ritmo, indiferente à minha dor. Mas aqui dentro, dentro dessas paredes e dentro de mim, tudo estava parado. E eu sabia que enquanto aquele retrato estivesse ali, cada dia seria uma ferida nova. Ainda assim, eu não conseguia tirá-lo da parede, porque por mais que doesse, era a única forma de ainda tê-la por perto. E talvez seja isso que me mantém de pé, a ilusão de que ela ainda está aqui, olhando para mim. Mal sabia eu que aquela noite guardaria muito mais do que lembranças. Ela guardaria um reencontro, não com ela, mas com algo que eu tinha perdido há muito tempo. Depois de alguns minutos encarando aquele retrato, senti um peso dentro do peito que me obrigou a levantar. Caminhei pelo quarto como quem procura ar, mas no fundo eu sabia exatamente para onde estava indo. O guarda-roupa. As dobradiças já rangiam, reclamando dos anos. Mas, quando puxei as portas, o cheiro veio como um soco na memória. Um perfume suave, misturado com aquele aroma antigo de tecido guardado. E lá estava ela, pendurada, imóvel, como se o tempo não tivesse coragem de tocá-la. A blusa vermelha. Ah, aquela blusa era a preferida dela. Sempre que queria me provocar, ela vestia aquela maldita peça, justa, acentuando cada curva com aquele tom vibrante que parecia gritar no meio de qualquer multidão. "Olha para mim!" E eu olhava, sempre olhava.
Passei a mão pelo tecido e por um instante fechei os olhos. Senti como se ela ainda estivesse ali, de pé, sorrindo, perguntando qual saía combinava melhor. Eu respondia que não importava, que ela ficava linda com qualquer coisa. E ela ria, me chamando de bobo. Mas agora não havia riso, só o silêncio. Segurei a blusa contra o peito e senti a pontada da saudade cortar fundo. A cada segundo, as lembranças vinham em avalanche. O dia em que dançamos na sala, ela usando essa blusa, girando no meu abraço. O calor do corpo dela, a respiração no meu ouvido e depois o beijo. Um beijo que parecia prometer eternidade. Mas eternidade é uma palavra perigosa. Ela engana a gente, porque ali estava eu, abraçado a um pedaço de pano, como se pudesse reviver o passado. De repente, senti uma raiva estranha. Por que ela tinha deixado essa blusa? Teria sido um descuido ou uma lembrança proposital para me fazer sangrar um pouco mais? Não importa. O fato é que desde que ela se foi, tudo o que sobrou são essas pequenas âncoras que me prendem num mar de memórias e não me deixam nadar até a superfície. Apertei os olhos, tentando segurar as lágrimas, mas elas vieram. Vieram como quem derruba uma represa, e junto delas veio aquela sensação sufocante, como se o quarto estivesse encolhendo. Eu precisava sair dali. Segurei a blusa e, sem pensar, fui até a rua. O vento frio da noite bateu no meu rosto, mas não me trouxe alívio. Andei sem destino, como um homem que tenta fugir da própria sombra. E foi. Então, naquele silêncio cortado pelo som distante de um rádio em alguma casa, que percebi, até minha alma estava chorando. Eu não sabia, mas aquela blusa vermelha seria o fio que puxaria todo o resto. E quando o fio começa a se desfazer, a roupa nunca mais volta a ser a mesma. Aquela noite tinha um peso diferente. Talvez fosse o vento frio, ou talvez fosse o silêncio. Aquele silêncio que não é vazio, mas cheio de lembranças. Eu caminhava pela rua, com a blusa vermelha apertada contra o peito, como se fosse um pedaço vivo dela. Cada passo parecia ecoar no chão molhado da calçada, e cada sombra me lembrava de que o mundo continuava, mesmo que o meu tivesse parado. Era curioso. As pessoas me viam passar, mas ninguém sabia. Ninguém imaginava que, por trás daquele olhar perdido, havia um coração estraçalhado. O rosto podia até estar seco, mas por dentro, a alma chorava, e chorava alto. Só que ninguém ouvia. A gente aprende desde cedo a esconder certas dores, sorrir quando quer, gritar, fingir força quando a vontade é cair de joelhos. Mas, naquela noite, eu não estava fingindo nada. Eu era só o que restou depois que ela foi embora. Um homem quebrado, tentando costurar os próprios pedaços com linha invisível. Lembrei de quando ela dizia que conseguia ler minha alma só de olhar nos meus olhos. Era mentira, claro. Ou talvez fosse verdade demais. E foi por isso que ela decidiu partir. Talvez tenha visto algo que eu não enxergava. Talvez tenha percebido que eu era menos do que ela merecia. Ou talvez tenha sido só a vida, essa ladra silenciosa que rouba sem pedir licença. Passei em frente a um bar e ouvi ao longe uma música sertaneja. Aquelas notas me cortaram como faca afiada. Era como se cada acorde viesse direto de um passado onde eu ainda tinha ela do meu lado. Fechei os olhos por um instante e vi sua imagem, dançando devagar, os pés quase flutuando, e eu ali, segurando sua cintura como se o mundo fosse acabar. E acabou, pelo menos. O meu acabou. O vento trouxe um cheiro de terra molhada. Eu respirei fundo. Era o mesmo aroma das noites de chuva em que ela se encolhia no meu peito, pedindo para eu contar histórias antes de dormir. Lembranças são como fantasmas, aparecem sem aviso e não se importam se você quer ou não companhia. Segui andando, mas cada passo parecia me levar mais fundo para dentro de mim mesmo. E, lá dentro, era escuro demais. Tinha um peso que não se explica. Não era só saudade,
Era uma mistura amarga de perda, arrependimento e um medo danado de nunca mais sentir nada parecido. A alma, coitada, seguia chorando. E eu sabia que se ela pudesse falar, me diria para parar de procurar onde não existe mais. Mas como parar se o coração insiste em bater pelo que já foi? Foi então que percebi que minha vida tinha virado isso. Um homem andando sozinho, carregando um pedaço de pano, como se fosse a última prova de que um dia eu fui amado. E dentro de mim, uma certeza começava a nascer. Se Deus não me tirasse esse peso, Ele ia acabar me tirando a vida. Cheguei em casa como quem volta de um enterro. Não havia pressa, nem vida nos meus passos. Abri a porta e o silêncio me recebeu como um velho conhecido. Deixei a blusa vermelha sobre a cama, mas era como se ela continuasse grudada no meu peito. Sentei-me na beira do colchão, inclinei a cabeça para trás e olhei para o teto. Não havia estrelas ali, apenas a sombra da minha própria solidão. Foi quando senti um impulso estranho, uma necessidade que me queimava por dentro. Caí de joelhos no chão frio, apoiei as mãos e com a voz embargada falei: Deus, ó Senhor poderoso. As palavras saíam lentas, como se cada uma pesasse mais que a anterior. Eu não aguento mais. O Senhor sabe que eu não aguento mais. E então, comecei a abrir meu coração de uma forma que nunca tinha feito antes. Pedi a Ele, com a sinceridade desesperada de quem já não tem nada a perder, que me desse um alívio, qualquer alívio, que tirasse esse peso do meu peito, que apagasse essas lembranças que me queimavam como brasa acesa. Minha voz tremia. Senhor, se ela um dia voltar, se um dia bater nessa porta, eu prometo, eu agradeço pro resto da vida. Mas, se for para continuar assim, desse jeito que eu tô, eu prefiro 1000 vezes que o Senhor me leve. A última frase saiu quase num sussurro, como um segredo contado só a Ele. O tipo de pedido que a gente nunca faria a ninguém, mas que, na dor, escapa sem controle. Fechei os olhos e esperei, como se fosse ouvir uma resposta imediata. Mas tudo o que veio foi o som distante de um cachorro latindo na rua e o vento passando pela janela. Nenhum sinal, nenhuma voz, só o silêncio. E ele, mais uma vez, pesava toneladas. Eu sabia que não se negocia com Deus, mas, naquela noite, eu tentei. Porque quando o coração sangra demais, a gente perde o medo até do impossível. Fiquei ali, ajoelhado por tempo demais, até que as lágrimas secaram e o corpo cansou. Me levantei devagar, sentindo o peso do mundo nos ombros. Olhei novamente para a blusa na cama e entendi que talvez o meu pedido já tivesse sido atendido, só que de uma forma cruel. O alívio poderia vir, mas não da vida. E foi com esse pensamento que apaguei a luz e me deitei, sentindo que o dia seguinte traria algo diferente. Só não sabia se seria a cura ou o fim. Amanheceu. Não sei se dormi ou apenas fechei os olhos para fugir do mundo. O sol entrava pela fresta da janela, mas parecia frio, como se até a luz tivesse perdido a coragem de me aquecer. Levantei devagar, sentindo o corpo pesado, e olhei para a blusa vermelha ainda sobre a cama. Aquilo não era só um pedaço de tecido, era a fronteira entre a minha vida de antes e o vazio de agora. Passei a mão por ela e pela primeira vez senti medo. Medo de que, se continuasse assim, eu mesmo iria me desfazer. Foi então que pensei no que tinha dito na noite anterior. Meu pedido ao céu. Naquele momento, eu estava convencido de que só 2 coisas poderiam me salvar: a volta dela ou a morte. O dia correu lento. Não liguei a televisão, não coloquei música. Fiquei sentado na sala, observando o ponteiro do relógio, esperando não sei o quê. Cada batida era como um lembrete de que o tempo não para, mesmo quando a gente quer que ele congele. E então, aconteceu. Um som suave quebrou o silêncio. A campainha. Meu coração disparou. Pensei, não pode ser. Levantei num impulso, quase tropeçando.
Quando cheguei à porta, respirei fundo antes de girar a maçaneta. Ao abrir, meus olhos demoraram um segundo para acreditar. Era ela, a mesma mulher do retrato, da blusa vermelha, dos meus sonhos e pesadelos, mais bonita do que eu lembrava, mas com um olhar diferente, como se também tivesse chorado muito desde que se foi. Ela começou a falar, mas a voz falhou. Ficamos ali, parados, encarando um ao outro. 1000 palavras engasgadas, 1000 lembranças disputando espaço com perguntas que talvez nunca tivessem resposta. Por um instante, pensei que tudo ia se resolver, que o céu tinha me ouvido, que meu pedido estava sendo atendido. Mas então percebi algo. Ela não trazia malas, não trazia sorriso, não trazia promessa. Eu só vim me despedir direito, disse com os olhos marejados. O mundo desabou de novo, e dessa vez eu soube que não haveria volta. Ela estava indo, e não pretendia voltar nunca mais. Quando fechou a porta atrás de si, o silêncio se instalou outra vez. Mas era um silêncio final, o tipo que sela um destino. Olhei para a blusa vermelha e entendi. Meu pedido ainda estava de pé. E agora só restava, ao céu, decidir qual das duas opções viria primeiro.